De volta ao Projeto Empresa, fica agora a conhecer as apostas e os desafios da BMW Portugal para 2012. Em plena crise económica, o setor automóvel tem sido um dos mais castigados e nem as marcas premium como a BMW conseguem resistir às quedas das vendas. Em 2011, o mercado caiu 31%. As duas marcas da empresa alemã BMW e Mini acabaram por cair 20% no ano passado. Um desempenho que o diretor-geral vê como positivo com o reforço da cota de mercado para os 4,8%. Mas isso não chega. Mas a cota de mercado aqui é algo que, quer dizer, deixa-nos agradados, portanto contentes, mas não é suficiente. Portanto, quando se assistem a quebras de volume desta ordem de grandeza de 20%, é evidente que isto deixa toda a gente preocupados e afeta, digamos, a rentabilidade das operações. Desafios que se agravam ainda mais neste ano de 2012. Eu gostava que 2012 não fosse de facto tão mau como aquilo, como nós pensamos e como aquilo que se fala. Se bem que temos que ser realistas e de facto esperar, digamos, um ano não vai ser um ano fácil. Mesmo assim, o diretor-geral da BMW Portugal acredita que a empresa tem a estrutura adequada para enfrentar o ano de 2012, que está a ser ainda mais difícil. Neste momento, se me perguntar se estão previstas grandes alterações na nossa rede de concessionários, não. Portanto, temos o trabalho de casa feito. Agora, não vamos parar, portanto, há sempre alterações que têm que ser feitas, há sempre uma estratégia, um plano de rede que tem que ser periodicamente revisto e criticado. Por isso mesmo, a BMW Portugal decidiu apostar em dois negócios complementares à comercialização de carros novos: a venda de usados e o serviço após-venda. Além disso, a empresa lançou um novo programa online para monitorizar a satisfação dos clientes. No site vai poder ler-se a opinião de clientes sobre os seus carros BMW. Os resultados da Soares da Costa caíram 85% em 2011 devido à crise no mercado doméstico e a questões fiscais. Portugal representa cada vez menos para a construtora que aposta nos mercados internacionais. A empresa já dispensou 300 trabalhadores este ano e o processo ainda não acabou. Os responsáveis da Brisa e os brasileiros da CCR anunciaram a criação de um consórcio para concorrer à privatização da ANA Aeroportos. O consórcio quer que todos os ativos da gestora aeroportuária sejam vendidos e aguarda agora que o Executivo defina um modelo de privatização. O lucro da Portucel subiu 1,6% para 52,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2012. Já o volume de negócios desceu 4,4% para 353 milhões de euros. As exportações da fabricante de pasta de papel ascenderam a 288 milhões de euros no mesmo período. A Nestlé vai comprar a unidade de nutrição da Pfizer numa operação avaliada em 11.850 milhões de dólares. Pelo caminho, a companhia suíça bateu nomes como a francesa Danone. A decisão de alienar um dos departamentos partiu da própria Pfizer, que anunciou que vai concentrar-se em exclusivo à indústria farmacêutica e que, portanto, teria de alienar os ativos non-core. A unidade de nutrição registrou receitas de 2.100 milhões de dólares no último ano, uma subida de 15% face a 2010. O presidente executivo da Nestlé encontra nesta operação de aquisição uma excelente oportunidade para reforçar o posicionamento da Nestlé no ramo da nutrição infantil. Já Ian Red, o chairman da Pfizer, que decidiu a venda da unidade de alimentação à Nestlé, disse que o negócio de venda à empresa suíça é consistente com a intenção da Pfizer de gerar valor para os acionistas através do aumento do potencial da empresa. O Facebook anunciou as contas do primeiro trimestre do ano. Os lucros caíram 12% por causa do aumento dos custos de operação, que quase duplicaram. Os resultados líquidos ficaram-se pelos 205 milhões de dólares. As vendas, ainda assim, subiram 45% para os 1.060 milhões.
A Vodafone chegou a acordo para comprar a Cable & Wireless Worldwide por 1.040 milhões de libras, cerca de 1.270 milhões de euros. A Vodafone tornou-se na única operadora na corrida à Cable & Wireless, depois da indiana Tate ter desistido do negócio. A Philips lucrou mais 80% nos primeiros 3 meses do ano, em comparação com o igual período do ano passado. A multinacional holandesa teve lucros de 249 milhões de euros. A contribuir para os bons resultados da marca esteve a venda da marca de cafeteiras Senseo e a alienação das instalações do centro de investigação da empresa em Eindhoven. A Alda Martins traz-nos agora o consultório empresarial. A par com o aumento generalizado de impostos, as últimas alterações fiscais trouxeram mudanças menos conhecidas, mas com um impacto igualmente profundo na vida das empresas. Diogo Bernardo Monteiro, é exatamente para essas mudanças que olhamos hoje, nomeadamente para os juros de mora. Que alterações é que aconteceram? Basicamente tivemos uma pequena alteração legislativa trazida pelo Orçamento de Estado para 2012, que é pequena na redação, mas que vai trazer uma profunda revolução nesta matéria. O que tínhamos antigamente, em traços muito gerais, era uma limitação na contagem dos juros de mora e que agora desaparece. Por isso, simplesmente, deixámos de ter essa limitação e os juros de mora podem ser contados indefinidamente. De forma curiosa, esta questão não foi muito discutida, quer quando se esteve a elaborar e a discutir o Orçamento de Estado para 2012, nem tinha sido até há pouco tempo muito discutida pelas empresas, até virem agora receber uns e-mails da Administração Fiscal a alertar para esta situação. Foi intencional essa não discussão? Não sei, é possível. É possível. Então, mas vamos concretamente a perceber o que é que são estes juros de mora. Bom, quando um contribuinte... Existem prazos para pagar impostos, não é verdade? E, portanto, quando um contribuinte não cumpre com esses prazos e ultrapassa o prazo de pagamento voluntário de um qualquer imposto, a partir desse momento começam a contar juros de mora, ou seja, são os juros que os contribuintes têm que suportar quando deixam passar aquele prazo de pagamento voluntário. É basicamente isto. O que nós tínhamos, estes juros têm tido alterações ao longo dos anos, e, por exemplo, ainda há 2 anos estávamos com uma taxa de juros de mora de dívidas ao Estado, das dívidas, em concreto estas fiscais, de 12% ao ano. Atualmente está nos 7,007% e já esteve o ano passado nos 6,351%. Portanto, é uma taxa de juro que hoje em dia tem menos impacto do que tinha antigamente, mas esta alteração, essa sem dúvida alguma, vai causar um grande impacto. Mas há outros, ou seja, o que é que estamos aqui a referir que se altere, efetivamente? Bom, aquilo que a lei previa até agora era que os juros de mora nas dívidas fiscais eram sempre contados até ao limite de 3 anos. Ou seja, nós tínhamos uma dívida e, independentemente da dívida ser paga em 4, 5 ou 6 anos, era sempre o montante máximo de juros que era cobrado correspondia a 3 anos. Só não sucedia assim quando se tratavam de pagamentos em prestações, ou seja, a própria Administração Fiscal acorda com o contribuinte num pagamento rotinado, nessas circunstâncias, seria o próprio prazo de pagamento que seria concedido, ou seja, os juros eram contados durante esse prazo de pagamento, mas também com um limite de 8 anos. A alteração o que faz é eliminar estas limitações. Portanto, neste momento, se eu pago ao fim de 10 anos, pagarei 10 anos de juros de mora. Os impactos são muitos para as empresas, não é? Mas o que é que salta assim à primeira vista? A nós não nos choca que uma empresa que retardou mais do que 3 anos o pagamento dos impostos, que tenha que naturalmente compensar financeiramente o Estado, e os juros, no fundo, é uma compensação financeira, por esse atraso no pagamento. Mas choca-nos o facto de nem todas as situações deverem ser tratadas de forma igual. E choca-nos em concreto, e aquela que poderá ter um impacto nas empresas cumpridoras é esta muito concreta. Vamos imaginar uma empresa que teve uma inspeção fiscal, a Administração Fiscal liquidou adicionalmente imposto, mas a empresa não concorda, porque entende que não há ali um fundamento correto para aquela liquidação de imposto. E, naturalmente, que vai discuti-lo. Ora, mas para poder discutir, ou paga,
ou então tem que prestar uma garantia. Ora, nós sabemos que esta garantia vai suspender a cobrança, mas não deixam de se contar os juros de mora. Ora, nós sabemos que a discussão das matérias fiscais, primeiro com a administração fiscal diretamente e depois em tribunal, demora muitas vezes muito tempo. Ora, muito tempo que não é imputável certamente ao contribuinte. Ora, uma empresa que prestou uma garantia e que até agora sabia que, independentemente do processo demorar mais do que 3 anos, no limite pagaria juros de mora de 3 anos, a partir de agora tornou-se uma roleta russa e não há qualquer limitação. Se eu vou discutir com a administração fiscal, gastar aí 2 anos e depois discutir em tribunal e gastar aí mais 8 anos, por culpa que não é minha, os 8 anos não são responsabilidade minha, é de facto pela morosidade da administração fiscal e pela morosidade dos tribunais, quem vai ser penalizado por essa morosidade é o contribuinte. Quando, na verdade, ele deveria ter e tomou uma decisão pensando ou pago ou presto uma garantia com este, porque sei que não pagarei mais do que 3 anos de juros de mora. A partir deste momento, essa relação de confiança foi completamente quebrada e o contribuinte irá pagar por um facto que não é culpa sua, que é a morosidade judicial. Podem-se levantar aqui questões de constitucionalidade? Sem dúvida. Há aqui, antes de mais, uma questão de constitucionalidade que tem a ver com a eventual desproporcionalidade entre a medida e aquilo que se está a exigir ao contribuinte. Ou dito de outra maneira, faz sentido eu exigir a um contribuinte uma compensação financeira pela morosidade da justiça? Ou seja, o Estado, enquanto credor dos impostos, pode exigir que o seu devedor lhe pague mais quando foi o próprio Estado que não criou condições para que os tribunais funcionassem mais rapidamente? Portanto, aqui uma questão de proporcionalidade entre a medida e aquilo que, de facto, o contribuinte pode fazer. Mas coloca-se outra questão também de constitucionalidade, que tem a ver com o seguinte. No Orçamento de Estado para 2012, que foi onde foi prevista esta alteração, criou-se um regime transitório que depois veio a ser esclarecido pela Administração Fiscal, em que basicamente se diz que esta nova medida aplica-se aos novos processos. Até aí, tudo bem. Mas aplica-se também aos processos que estiverem pendentes. É certo que os novos juros de mora, por exemplo, tinha um processo que já estava parado há 5 anos. Já foram contados os 3 anos. A partir de 1 de janeiro de 2012, volta-se a contar juros de mora relativamente a esta situação. A questão da constitucionalidade que se coloca aqui é uma questão de uma eventual retroatividade. É certo que o tempo conta-se só a partir de 1 de janeiro de 2012 e, portanto, parece uma retroatividade imprópria. Mas a verdade é que o contribuinte, em seu tempo, decidiu que iria para tribunal apresentando uma garantia e não pagando, porque eram estas as duas alternativas, apresentando a garantia porque sabia que a contagem dos juros de mora era no máximo de 3 anos. Ora, no fundo, são regras alteradas a meio do jogo, no caso das ações que já estão a correr, não é? Exatamente, são ações que estão a correr, em que a decisão de prestar uma garantia foi tomada com base num determinado quadro legislativo e que, neste momento, o quadro legislativo foi alterado para situações cuja decisão já tinha sido tomada. E, portanto, pode-se colocar uma questão de eventual retroatividade da lei fiscal, mas é de sustentação complicada. E só para terminar, admite a possibilidade, neste caso específico, ou é impossível que haja agora alguma fuga nesta matéria dos juros por alguém que entende que pode contornar de outra forma porque não concorda com a medida? Ou a máquina já está tão bem montada nesta altura? A máquina está muito montada. Aquilo que poderá surgir é um contribuinte concreto, não concordante com esta aplicação e reputando-a eventualmente de inconstitucional, ir sem dúvida alguma discutir, quer com a própria administração fiscal em fase graciosa, quer em tribunal, invocando exatamente uma inconstitucionalidade desta norma, quando aplicada no sentido de que também irá afetar os processos que estão pendentes. E aí poderemos ter decisões judiciais que irão concluir pela inaplicabilidade da norma aos processos que já se tinham constituído anteriormente. Bem, cá estaremos no consultório, com certeza, para avaliar. Obrigada, Diogo Bernardo. Obrigado. Até para a semana, não é? E na reta final do projeto Empresa, fique com o Como se faz. Há quem os coma para aliviar a tosse ou apenas por hábito. Há mais de 60 anos que a receita dos rebuçados Dr. Bayard está muito bem guardada num cofre da família.
Nesta fábrica localizada num prédio na Amadora, fazem-se 4 toneladas de rebuçados todos os dias. A glucose, açúcar e mel são as principais matérias-primas. Por semana, a fábrica recebe 10.500 kg de açúcar e 5.000 kg de glucose. Já o mel é recebido nestes bidões em quantidades de 10.000 kg por mês. A glucose é recebida nestes caminhões cisterna e descarregada diretamente por tubos para estes silos, onde se guarda também o açúcar. Depois, por tubagem, as matérias-primas entram diretamente para a sala de produção. Nesta máquina é onde se misturam os ingredientes pela primeira vez. Às 3 matérias-primas juntam-se água e um xarope de ervas naturais, o segredo dos rebuçados medicinais Dr. Bayard. No total, nesta panela gigante, estão 351 kg de rebuçado em estado líquido. Depois, a mistura vai passando gradualmente para esta máquina. Aqui é cozida a 130 graus durante 3 minutos. Com o calor, a massa começa a ficar mais sólida. A seguir, este bolo de rebuçado com 40 kg é arrefecido nesta mesa por onde circula água fria. Além disso, o bolo vai sendo amassado para que a massa fique mais rija e consistente. A operadora vai virando e dobrando em diferentes sentidos para que a massa fique homogénea. A sensibilidade das 8 mulheres que trabalham na fábrica é fundamental, pois todo o processo é artesanal e depende da experiência das trabalhadoras. Quando está no ponto, a massa é transferida para a linha plástica de moldagem. Aqui, junta-se a massa a esta espiral de rebuçado. Depois, a massa vai afunilando e tornando-se num cordão cada vez mais fino. Quando atinge a espessura ideal, os rebuçados são cortados e carimbados com o símbolo Dr. Bayard, ainda a quente. Para arrefecer, os rebuçados entram num túnel de refrigeração que está a 14 graus. Ficam aqui a circular cerca de 10 minutos. Quando saem do túnel, os rebuçados estão prontos e completamente frios. São então transferidos por tapete rolante para a sala do embalamento. Deste lado, os rebuçados vão caindo aleatoriamente para as várias máquinas de embrulho. Cada uma das máquinas embrulha cerca de 850 rebuçados por minuto. Depois caem para a passadeira rolante e uma operadora verifica se não há nenhum defeito nas embalagens. Segue então para as máquinas que os pesam e juntam em grupos de 100 ou 200 gramas, consoante o saco que se está a embalar na altura. Neste caso, os diferentes recipientes desta balança gigante têm de, em conjunto, prefazer 100 gramas. Depois são despejados para os sacos de plástico que se formam automaticamente e que são selados. Através de tubos, os pacotes caem para o andar de baixo da fábrica, onde uma operadora conta 20 ou 40 sacos e coloca-os numa caixa de papelão. Depois são fechadas e empilhadas no armazém, à espera da boleia dos distribuidores. A empresa não funciona com estoque para garantir que os produtos são o mais frescos possível. Por isso, quando comprar um pacote de rebuçados Dr. Bayard, sabe que foram produzidos no máximo há 3 semanas. Agora é só desembrulhar e deixar derreter na boca. Foi mais um Projeto Empresa. Já sabe, estamos todas as semanas aqui no ETV. Esperamos por si.